Os indivíduos, quer dizer, o vídeo ia assim a passar, em plena rua, era preso, mandavam despir-se, né, ver se tinha um calção preto. E que os homens que atuaram no dia 4 de fevereiro tinham calções pretos. O vídeo, se tivesse a ter um calção preto, era logo preso, e se não abatido mesmo ali. Começaram a atirar sobre pretos na rua. Quando encontra duas pessoas em pé a conversar, dá-me que então são esses, são presos e levados na prisão morto. Ainda é o xistiço. Encontra 3 pessoas a conversar, o carro militar das polícias vir, param logo, pronto, são cercados, presos. Então vocês estão a conversar da ação que correu, querem preparar a ação para atacar os brancos outra vez. Disse-me o comandante da polícia que na cadeia aqueles que não eram favoráveis à revolta tinham sido objeto e aparecia cadáveres. Por outro lado, as mulheres pretas de Luanda, as mães, vinham ter comigo pessoalmente para dizer: você prenda os meus filhos, porque se estiver na cadeia está seguro. E se está em casa, vêm esses terroristas e levam-nos com eles para combaterem. Os acontecimentos confundem toda a estrutura social de Luanda, afetam o relacionamento entre os vários grupos e não deixam ninguém imune ao novo clima. Colhidos de surpresa, os europeus civis e militares receiam novos ataques na cidade que chegam a verificar-se, mas também sem êxito. Uma semana depois do 4 de fevereiro, é enviada de Lisboa a 6ª Companhia de Caçadores Especiais. Não havia no quartel de Luanda instalações para todos. Sargentos e oficiais da companhia são por isso autorizados a hospedar-se em casas particulares. Os militares são então verdadeiramente disputados pelos portugueses que viviam dias de pânico. Andavam armados, mas quando chegava à noite, reuniam-se em casa de familiares e tal, faziam reuniões de pessoas para passarem a noite todos e faziam guardas, faziam sentinelas às suas casas. Ora, se essas pessoas pudessem ter um soldado mais preparado, com arma de guerra, lá em casa, melhor ainda, vinham ter connosco e pediam-nos, por favor, para irmos para a casa deles. É mútua a desconfiança entre europeus e africanos. Enquanto defendem as suas casas, milícias de brancos atacam os moçeques. E as forças de segurança não parecem à altura das circunstâncias. Uns dias depois, eu vi o moçeque arder. E telefonei para o comandante da polícia e disse-lhe que o moçeque está a arder, é preciso, o que é que se passa? Ele respondeu-me: o que é que eu queria? Se queria que aqueles polícias que foram atacados pelos pretos agora fossem atacar os brancos e ficassem de 2 fogos. Aqui esteve o general Libório, que quis mandar incendiar os moçeques, como são chamados. Outros se lhe opuseram. E Portugal não concordou. O general Monteiro Libório, de facto, queria, pura e simplesmente, fazer uma ação de represálias sobre os moçeques. Quer dizer, para mostrar poder, e o Álvaro Cid Tavares opôs-se terminantemente e com algum êxito a essa vontade carnificina que o general pretendia originar, como represália. O governador chega a ameaçar com medidas repressivas alguns setores da população civil branca, empenhados em fazer justiça pelos seus meios. Os portugueses entraram já nos bairros. Entraram nos bairros, porque os bairros havia escrito MPLA, havia bairros escrito UPA, iam nos bairros com alguns dirigentes, com algumas pessoas que chamavam o nome de bufo, a mostrar as casas das pessoas. Uma reação brutal, houve uma chacina generalizada em todos os moçegos. E aí, vou-lhe falar depois da animosidade das populações que se agudizou contra a população branca, é que a maior parte dos comerciantes, dos portugueses, faziam parte de grupos, quer dizer, que acabaram, já era o princípio das milícias, não é? Que levaram a cabo ações de represália em todos os moçegos. Os comerciantes de determinados bairros, como por exemplo comerciantes de Rangel, organizaram-se
à noite, organizavam-se à noite e iam ao bairro como por exemplo, de Sambizanga, a partir das 2 da manhã, fazer ruas, tirar as pessoas que estavam a dormir. E eram mortos, outros eram presos. E vice-versa, os de Sambizanga iam para o Rangelo, iam para outro bairro. É assim. Nos Moceques de Luanda também as autoridades se empenhavam na perseguição aos suspeitos de ligações ao Congo e anunciavam frequentes descobertas de planos de revolta após grandes operações de rusga e recenseamento. Eram batidas para capturar ativistas estranhos à capital, a que chamavam infiltrados. Prevendo-se distúrbios na cidade e sendo estes comandados de fora da cidade, portanto, tinha que ser pessoas que não viviam nela, que vinham dar, pelo menos, dar instruções, se não viessem mesmo executar as operações deles. E então nós fazíamos batidas às senzalas, aos moceques, em que procurávamos principalmente armamento e pessoas indocumentadas. Os moceques eram todos cercados, portanto havia homens de 3 em 3 metros a cercar os moceques, portanto não entrava nem saía ninguém dali. Cercavam um bairro, né? E iam de casa a casa, só sacavam bolsas lá nos pretos, fundamentalmente. Né? E muitas vezes até nem poupavam os velhos, né? Éramos concentrados, enfim, em campos de futebol, né? Então, andavam à procura, já naquela altura se falava dos terroristas, né? As rusgas começavam de madrugada e mobilizavam 400 a 500 homens. Envolviam 2 companhias de caçadores, polícias, elementos da PIDE e também cipaios, os polícias da administração portuguesa. Depois do cerco feito pelos militares, as forças policiais procediam à batida. Todos os que não tinham documentos ou eram apontados como suspeitos ficavam sob prisão. Aguardavam então em grandes espaços públicos e perante a curiosidade popular as decisões sobre o destino de cada um. A identificação ou a denúncia podiam ser feitas por informadores, muitas vezes pagos, a quem era garantido o anonimato. Eu tenho ideia, sobretudo, da concentração de massas de pessoas, na verdade, para serem controlados, mas de um género incrível. Aquilo parecia, sei lá, o negócio dos escravos, na verdade. Escolhia-se as pessoas, mandava-se-lhes abrir a boca, tiravam as calças, punham os indivíduos nus, não é verdade? Eu via esse tipo de coisas a passar. Nós éramos, enfim, miúdos, né? Miúdos, como quem diz, né? E assistíamos a tudo isso. Nós ficávamos atrás, para, no caso de haver qualquer problema. Nós tínhamos armamento, se houvesse realmente qualquer ataque, se houvesse indivíduos organizados, nunca houve. Mas havia muitos detidos, havia caminhonetes e caminhonetes detidos naquela altura. Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, cavavam buracos, eram tirados aí assim, depois passava o trator por cima deles, enterraram. Havia essas valas comuns, nos anos 61. Meu pai foi preso dia 3 de